Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast, né, Conecte Carbo da Nativa Carbono. Eu sou a Catarine Brito, diretora de sustentabilidade. Esse é o Neri, gerente de projetos, e o Igor, direto de Lisboa, nosso diretor de sustentabilidade. Bem, para começar, a gente queria saber um pouco mais de vocês. A gente está aqui hoje com a Amanda e com o Renê, né? E a gente queria saber um pouco, que vocês falem um pouco sobre vocês, sobre quem são vocês, o que é que vocês, com quem vocês trabalham, para quem não conhece, né? Para vocês se apresentarem e a gente começar a bater um papo. Então vamos lá. Começar a prova alfabética? Primeiras damas, né? Bem, meu nome é Amanda Curge. Hoje eu estou como secretária municipal do Verde do Meio Ambiente, aqui em Paragominas. Sou advogada, professora e estou, né, na docência há algum tempo e recebi esse chamado para atuar como secretária municipal, então atuar na parte do público, né? No público. E aí, bem, estamos aqui, né, hoje para falar um pouquinho sobre meio ambiente, sustentabilidade, enfim. E você, Renê? Então, meu nome é Renê Bocard, eu sou um pesquisador do CIRAD, que é um órgão de cooperação internacional, um órgão francês. Eu mesmo sou francês, sou geógrafo de formação. E eu atuo, então, em cooperação na Amazônia, através de convênios com a Embrapa e com o município de Paragominas. Eu estou em Paragominas desde 2014. E eu tenho atividades, projetos, alguns encerrados, outros em andamento, todos relacionados a desenvolvimento territorial, pecuária, que é a minha área mesmo, e além da pecuária, outros usos do solo também. Sim. E aí, Igor? Como é que você quer iniciar? O que é que você... Já? Vai ser? Sim, é contigo. Mas eu já... Tu acha que não é ao vivo, não, né? Não. Não, a gente vai cortando. Tá, então, eu não preciso me apresentar. Precisa. Não tô ouvindo. Precisa se apresentar sim. Você pode falar, né? Ainda bem que não é ao vivo. Você pode se apresentando, né? E já podendo fazer as perguntas para o seu Renê e para Amanda. Se apresentando, seu currículo. Então vamos lá, eu vou fazer uma introdução como se estivesse iniciando agora também, tá? Tá ok. Bem, então, boa tarde a todos e todas, boa noite para quem nos escuta daqui de Portugal, como a Catarina falou, eu estou agora morando aqui. Boa tarde também, especialmente aos nossos convidados, a professora Amanda e o professor Renê. Eu sou o Igor, sou diretor e consultor em ESG e Sustentabilidade Nativa, sou doutorando em Direito Socioambiental pela PUC-PR, com período de investigação em curso aqui na Universidade de Coimbra, por isso estou residindo em Portugal atualmente, mestre em Desenvolvimento Socioambiental e especialista em ESG e Sustentabilidade pela Universidade de Lisboa. E fui responsável por tentar mediar um pouquinho aqui a conversa para que as coisas possam ter um andamento assim, bem bacana. E eu penso que é interessante nós iniciarmos essa conversa falando da importância da temática dessa mesa, que seria o próprio Oi? Não, ninguém falou. Que seria o próprio Paragoclima e talvez a relação desse projeto com a Agenda 2030, né? E aí falar na Agenda 2030 é falar sobre o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nos vinculam com o que está sendo debatido no primeiro podcast, sobretudo dentro da temática do relatório de sustentabilidade, que é um produto, que é um serviço que nós estamos prestando dentro da Nativa Carbono.
E eu penso que quando a gente fala em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quando a gente pensa também no projeto Paragoclima, nós temos aí o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, que vem tentar combater as alterações climáticas e todos esses prejuízos que essas alterações podem causar para a nossa sociedade no geral, né? E não somente na questão ambiental ou da natureza, mas também no lado social, no lado cultural, econômico e político. Então, por isso, eu penso que é importante nós iniciarmos esse debate com algumas perguntas que são muito mais introdutórias mesmo, para que nós possamos conhecer também as perspectivas dos nossos convidados, tratando um pouquinho a respeito, principalmente, das medidas que estão sendo adotadas num sentido mais regional e também num sentido mais amplo. Assim. Então, a minha primeira pergunta ela vai para a professora Amanda, que na condição de secretária municipal poderia, de repente, me dizer, e na verdade tenho certeza que irá dizer, pela sua vasta experiência, quais seriam as principais estratégias adotadas localmente, ou seja, em Paragominas, para promover a sustentabilidade ambiental. E o que talvez, né, a professora entenderia enquanto essa sustentabilidade ambiental, para que seja possível nós entendermos também como essas estratégias, de alguma maneira, alcançam essa própria sustentabilidade. Bem, Igor, inclusive como secretária municipal hoje, né, a gente, não vou dizer a secretária capitaneando, né, uma equipe que é a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de Paragominas. Não há nada que a secretária faça sozinha, na verdade ela não consegue fazer absolutamente nada sozinha. Como secretaria, então, né? Exato. Como secretaria hoje, o que a gente pensa é justamente essa ideia política inicial, e aí começou-se a ideia de movimentar-se para que exista esse novo movimento. Bem, Paragominas ela sempre foi vanguarda quando se trata de assunto, principalmente levando em consideração o nicho ambiental da política. Sempre foi essa vanguarda, sempre deu o exemplo e continua dando o exemplo, né, desde 2008, quando começou o primeiro movimento do Município Verde. Então, é lógico, a gente consegue compreender que todas as políticas, todos os projetos, ele toma robustez, ele só consegue ser aplicado no município. Então, pode existir projetos a nível federal, a nível estadual, que os municípios adiram a eles e ponham eles em prática, mas às vezes esses projetos eles não têm a cara do município de ponta a ponta. Eles podem realmente ser aplicados e ter um resultado bom, robusto, mas se algo for pensado para aquele município, tiver a cara das pessoas daquele município, tiver a cultura daquele município, né, carregar todo o nicho histórico que aquele município tem, a chance, né, de êxito desse projeto, de um resultado bom desse projeto, é muito maior. Então, nessa perspectiva, o Paragoclima foi criado, foi de ser esse novo movimento para que Paragominas esteja no lugar onde sempre foi dela, de vanguarda, mas para que trouxesse com ela, né, com Paragominas, outros municípios, para que as políticas ambientais, principalmente as políticas de mudança climática, elas fossem feitas, desenhadas para cada um dos municípios e as suas nuances. Paragominas, a ideia é que Paragominas, mais uma vez, demonstre que é possível, com força de vontade, com união e com comunicação. Sim. Realmente é possível alcançar essas metas, e são metas que são tanto quanto audaciosas, né? Lá naquele momento, há 15 anos atrás, era baixar o nível de desmatamento para 40 km² e ter 80% do território com CAR. Imagina que o CAR não tinha sido lançado para o Brasil. Sim. E Paragominas lançou essa meta pretensiosa e em menos de um ano conseguiu alcançar a meta pretensiosa. Então, muitas pessoas questionam essa meta de, né, em 2030 ser um município carbono neutro. Você acha que vai conseguir? Eu acho que vai conseguir.
não posso falar que eu tenho certeza absoluta, mas vou dizer 90% dessa certeza absoluta que vai conseguir sim, porque é um município que já mostrou que consegue e vai conseguir. Então essas são as perspectivas, né, que o Paragoclima ele alcance essa vertente. Mas aí eu já adiciono alguns outros atores, né? Esse é um projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de Verde do Meio Ambiente? Não é sozinha, porque ela também, a Secretaria, mesmo com um conjunto de pessoas sozinha, não conseguiria tamanho êxito que está sendo esse projeto. Então, e aí é o diferencial, é o porquê Paragominas consegue alcançar essas metas. A sociedade, ela absorve como próprio, ela entende que esse é o lugar dela, e aí ela consegue replicar e demonstrar a necessidade e a importância que o cuidado com o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, e hoje, né, algumas instituições até falam do desenvolvimento de impacto, eles são a possibilidade e existe essa possibilidade real, e por isso tem alcançado essas metas, enfim. E só para poder introduzir, né, deixou eu falar, você me conhece, sabe que eu falo mesmo. E aí o CIRAD, ele foi assim uma engrenagem fundamental para que esse movimento, essa ideia inicial, ela tomasse corpo e fosse projetada. E daí foi-se buscando os atores sociais, e aí de fato a gente tem conseguido bons resultados e tem ficado bastante feliz com isso. É justamente o que a gente estava conversando, que é Paragominas novamente como pioneira, né? Uma cidade que gosta de ser pioneira, né? Gosta de começar tudo pela primeira vez. Então foi o primeiro município verde, e agora, como você falou, tomara, e todo mundo está torcendo por isso, se torna também o primeiro município a neutralizar suas emissões, né? Então a importância que Paragominas tem local e nacionalmente, quem diria também até no mundo todo, né? Porque o pioneirismo é o que nos move, vamos dizer assim, né? Uma cidade realmente que leva isso no sangue, né? Sim. Então... É interessante tu falares sobre... Sim, tu falaste de vários pontos chaves. Eu penso que para realmente alcançar metas não só específicas de preservação ambiental, de questões sociais ou políticas, como tu falaste, mas desenvolvimento como um todo, que são cooperação, iniciativas, exemplos, união, mas sobretudo educação. Então eu acho até interessante destacar aqui que nós estamos entre professores e professoras, né? Você como professora, o professor René também como pesquisador, eu também como professor, e eu acho que isso mostra a importância de nós termos na educação básica ou projetos sociais, políticas públicas, enfim, que possam realmente promover uma educação no sentido de trazer para as nossas novas gerações as propostas que nós estamos tentando inserir e operacionalizar atualmente, né? E aí é muito também o que o desenvolvimento sustentável fala sobre as gerações presentes, mas também as gerações futuras. Então, eu penso que é importante a gente colocar também isso como uma estratégia e mostrar o nosso papel na sociedade, né, para que a gente consiga promover cada vez mais esse pioneirismo, como o Neri acabou de falar e você também comentou, mas sobretudo a importância das nossas condutas aqui, né. E aí, aproveitando já também, trazendo a fala ao professor René, você falou, Amanda, sobre a questão política, né, que surge como uma ideia política, e é interessante nós pensarmos que o movimento político ele não está no desenvolvimento sustentável, ou pelo menos naquele tripé tradicional, entre aspas, no sentido de realmente origem do que se entende por desenvolvimento sustentável, né? A questão do o ambiental, o social e o econômico. Mas onde é que está a questão política? Onde é que essa questão política ela realmente se enquadra? Sendo que ela é importante, assim, por exemplo, um movimento cultural, né? Nós precisamos de um movimento cultural para que a cultura daquela cidade ela possa ser significada, para que nós possamos entender a importância de algo que até 10 anos atrás, por exemplo, não era tão importante assim.
Então eu aproveito esse gancho para perguntar ao professor René agora, que a partir da sua experiência com pesquisas na Amazônia, como dentro desse contexto geográfico... Posso fazer uma parte? Professor, eu posso fazer uma parte? Oi? Eu posso pedir uma parte? Não entendi. Ela quer só fazer um adendo na sua fala. Com relação à educação e a parte do eixo da comunicação com o meio social, cultural, só para deixar claro que isso está bem estruturado do Paragoclima, existe um eixo de atuação que se chama Sociedade e Conhecimento, e ele trabalha somente a estrutura de educação e de comunicação com o meio social e cultural. Então, existe essa preocupação, e essa preocupação inicial, lá quando foi criado o decreto, lá no iniciozinho do projeto. E quando se fala em política pública, a gente elencou os 5 eixos do Paragoclima, que inclusive são os que estão no decreto, que são a estrutura do PPCDAN, que é pensada a nível nacional, mas também a gente deu essa importância tão quanto os outros aspectos, sociedade e conhecimento, já com essa perspectiva histórica de Paragominas. Então essa é a justificativa. Obrigado. É uma maneira muito importante. Obrigado pela sua contribuição. Então, voltando aqui, ainda nesse contexto talvez teórico, né, de desenvolvimento sustentável, a minha pergunta agora ao professor René, no sentido de tentar entender como, a partir da experiência dele, nós poderíamos falar em uma simbiose entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. É possível falar em desenvolvimento econômico e preservação ambiental na região amazônica? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É possível, sim. Mas, assim, para poder entender as condições, né, como que seria possível, eu acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo e considerar pelo menos 2 épocas. Nós tivemos uma época aqui, durante várias décadas, né, todo esse progresso econômico que aconteceu aqui em Paragominas, né, se deu através de recursos naturais, né? São os famosos ciclos, né? Ciclo de desenvolvimento que aconteceram, né? Ciclo da madeira, ciclo da pecuária. Isso tudo gerou desenvolvimento econômico, entendeu? O que a gente também observa é que esse desenvolvimento ele se deu através de práticas de manejo, né? Que eram essencialmente extrativistas, né? No sentido de não ter manejos para repor os recursos que se extraíam, né? E aí gera degradação. Foi bem claro na questão da madeira, né? Final dos anos 90 aqui em Paragominas, então depois de, vamos dizer, 4, 5 décadas, né, desse modelo, né? A gente estava numa situação de solos degradados, de florestas degradadas, né? Então era um modelo de relação entre economia e meio ambiente, né? Esse modelo, hoje em dia já não é mais esse. Hoje a gente está numa transição, né? É até importante conceituar essa noção de transição, no sentido de dizer que a gente não está hoje numa situação já pronta de dizer não, meio ambiente e economia estão andando muito bem juntas. A gente não está nesse ponto ainda. Mas também a gente não está mais naquela situação da época. E também a transição ela remete muito a essa questão de aprendizagem que a gente estava dizendo. A gente está num momento que a gente precisa aprender para poder conduzir essa transição. Qual que é vamos dizer, a essência dessa transição? É que esses recursos naturais que são abundantes na Amazônia, que é a pluviometria, a radiação solar, né, o calor, a temperatura elevada, num contexto de práticas extrativas, são fatores de degradação. Realmente, o solo acaba sendo lixiviado, né? A dessecação, evaporação, etc. Né? Mas,
se através de práticas adequadas de manejo a gente consegue transformar esses recursos naturais em biomassa, aí pode ser biomassa arbórea, pode ser biomassa de pastagem, né? Nós temos condição de uma produção de biomassa maior que em qualquer outro lugar do mundo, né? E transformar isso em recurso financeiro dessa vez, né? Econômico, aliás, né? Que é o pasto rotacionado, né? Com pasto rotacionado você simplesmente com chuva e sol, né? E solo profundo, que é o que a gente tem em abundância e mais que em qualquer outro lugar do mundo, né? Nós conseguimos uma produção a pasto altamente competitiva, né? E é o que está acontecendo já em Paragominas, pelo menos em algumas propriedades, né? A mesma coisa nas florestas, né? A regeneração florestal, né? O manejo de baixo impacto. A mesma coisa nos sistemas agroflorestais, né? Então tem sim, através dessas boas, vamos chamar de boas práticas, apesar de ter uma grande diversidade, né? Você consegue uma grande rentabilidade usando recursos naturais renováveis, não degradando. E quando se faz isso, o que acontece ainda em cima disso? O produtor rural, ele acaba se concentrando nas áreas da propriedade dele, onde isso dá certo, onde os solos são os melhores, onde não tem declividade, onde não tem grota, onde não é uma área que alaga, né? E essas áreas todas, e tem muitos na Amazônia, devido à chuva, né? Tem muita área úmida, tem muita grota, então, ele abandona. E aí essa outra característica do meio ambiente daqui é a velocidade. É rápido que volta uma floresta, né? Então, em poucos anos, essas áreas todas que ele abandona volta para a floresta, né? E aí essa floresta ela forma então corredores, né? Que vão reconectar toda a paisagem, formar aquilo que a gente chama de uma trama florestal, né? Tipo um tecido florestal, né? E você vê que você acaba restaurando não apenas a produtividade das áreas agricultáveis com as boas práticas, como toda uma paisagem, inclusive a floresta. E essa floresta que volta nesses lugares estratégicos, né, que são as declividades, as grotas, né, ela produz também serviço ecossistêmico. Ela ajuda a manter umidade, né, por isso que a gente poderia conseguir reduzir a seca no verão, por exemplo. Né. Ela ajuda a combater a erosão, com isso a gente pode reduzir o assoreamento que nos afeta. Né. Ela ajuda na polinização, né, tem uma série de funções. E aí você vê que esse desenho, sim, esse modelo para o qual a gente está transitando, ele consegue conciliar meio ambiente e economia, né? E esses eixos lá do Paragoclima, que a Amanda acabou de descrever, eles são justamente os componentes, porque isso aí tudo não depende só do produtor rural mudar de prática, né? Uma coisa é ele mudar de prática e tem um eixo lá voltado para isso. Mas é preciso de instrumentos, né? Instrumento dentro da secretaria, como no meio ambiente, mas também na agricultura, para incentivar, para localizar, para monitorar. É preciso finançar verde, é preciso atrair investidores, é preciso uma série de outras coisas, é preciso aprendizagem, né? Sim. Aí por isso que a política do Paragoclima ela tem uma diversidade de ações, mas todas elas culminam exatamente nessa pergunta que ele colocou: conciliar meio ambiente e economia, sendo que a Amazônia tem vantagem comparativa para isso. Então, por isso que eu digo, não é nem 90%, é 99%. Sim, com certeza. E é muito interessante, como nós estamos conversando, que a sustentabilidade está cada vez mais em pauta na mesa das pessoas. E trazer a possibilidade da pessoa ser sustentável e conciliar com a economia é algo que o produtor rural precisa, entender que é possível, que está próximo de acontecer e que nós temos capacidade de trazer a sustentabilidade dentro da porteira para dentro, né? E comunicar da porteira para fora. Então, é muito importante sempre a gente poder colocar a sustentabilidade dentro dos assuntos no agronegócio, na política também pública, porque muito se falava em economia, capital, e trazer a sustentabilidade, né, em um sentido
de educação, no sentido de rentabilidade também, é muito, muito interessante. E é curioso, também tão interessante, assim como que a Catarina falou agora, nós pensarmos que quando as discussões relacionadas ao desenvolvimento sustentável surgiram lá em 1972, talvez um pouquinho antes, né? Nós fomos problematizar talvez a história aí. O que aconteceu na Conferência de Estocolmo foi justamente uma confusão, na verdade, um conflito entre interesses sobre que dizia respeito, na verdade, à própria economia e à preservação ambiental, né? Então, os países desenvolvidos queriam proteger o meio ambiente, porque já estavam desenvolvidos, e os em desenvolvimento queriam o meio ambiente, e talvez a não tão preservação ambiental, porque precisavam desse meio ambiente para alcançar esse tão sonhado desenvolvimento aí. E aí, com o aprendizado, o professor René falou, nós conseguimos moldar um pouco e talvez flexibilizar os respectivos interesses e talvez até quebrar um pouco dessa dinâmica realmente de conflito. Então, e pegando um pouco do que a Catarina está falando, eu penso que uma das estratégias, né, como puxando também um gancho aí que já foi dito pela professora Amanda, uma das estratégias é a consultoria em ESG, é a atividade da ESG, porque, sobretudo pela questão do relatório de sustentabilidade, porque nós damos legitimidade, nós damos força, nós damos validação para aquela atividade econômica dentro de uma perspectiva sustentável. E aí, realmente, como a Catarina falou, é possível, nós mostramos que é possível a partir de métricas, de estratégias que são específicas para que esse desenvolvimento não seja um desenvolvimento predatório, que é o desenvolvimento da talvez primeira geração dentro de toda essa transição que o professor René falou aí, né? Então, eu penso que nós sim precisamos pensar em estratégias de como talvez relacionar esse desenvolvimento hoje com uma preservação ambiental de modo legítimo, né? Sobretudo de modo legítimo, de modo válido, para que as pessoas físicas ou jurídicas elas possam se sentir mais confiáveis com essa possibilidade de comunicação, né? entre essas duas vontades de desenvolver e também de preservar. E aí, por falar inclusive em estratégias, em mostrar que esse futuro é possível, eu tenho uma perguntinha agora para a Amanda, para a professora Amanda, que ela fala principalmente sobre os desafios, né? Então, basicamente, a pergunta seria entender ou saber quais seriam os principais desafios enfrentados pela Secretaria, e não mais pela Secretária, né? Ao buscar essa meta ambiciosa de redução das emissões de gases de efeito estufas a zero em Paragominas até 2030, que é esse nosso prazo, com base na agenda de 2030 também. Olha, professor Igor, os desafios da professora, da Amanda, né, da secretária, são muito maiores do que os da secretaria. Da secretaria, eu imagino, mas vamos chamar a secretaria. Claro, mas eu acredito que esse seja o maior problema para inúmeras outras celeumas. Eu acredito que seja a comunicação. Esse tem sido o maior gargalo. E por quê? Né? Por que eu penso que hoje comunicação seja o maior entrave? Eu vou dizer, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, muitas vezes as pessoas não sabem que o que elas estão fazendo é algo extremamente danoso para o meio ambiente e aquilo pode gerar um problema, e para fazer aquilo ela precisaria de uma consultoria, de um laudo técnico, né, de um processo de licenciamento ou de um processo de autorização, algumas outras coisas, e essa pessoa não sabe. Aí eu digo isso como secretária, né, lá dentro da secretaria. Mas para, né, a gente conseguir chegar ao nosso objetivo central do Paragoclima, né? Tem o objetivo geral e os específicos, mas o objetivo geral, que é ser o município carbono neutro, é justamente as pessoas compreenderem o que é ser carbono neutro. Além, né, de entenderem qual portas vão se abrir a partir, né, da gente conseguir esse objetivo, como a gente estava falando um pouquinho antes, mas também as pessoas conseguirem compreender o que é o carbono, o que são os gases de efeito estufa, quais são os danos que eles causam,
Se eu usar além os recursos naturais agora, o que eu posso fazer que vai trazer um dano para mim mesmo? Né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem pensar de uma maneira conjunta, uma maneira global ou uma maneira intergeracional, como a gente sempre fala. Mas as pessoas pensam dentro da sua casinha. O que eu vou ganhar com isso hoje? Qual a perspectiva? Né? Por que eu não sou remunerada porque eu tenho uma floresta na minha propriedade? Qual o meu benefício de ter aquela floresta? E eu recebi até esse questionamento, uma palestra, logo no final de uma palestra que nós tivemos lá nos Diálogos Amazônicos. E aí eu prontamente recebi: o que eu ganho com essa floresta em pé? Eu falei: você ganha muito, mas você ganha muito, não é só você que ganha, seus filhos ganham, quem está ao entorno de você ganha, o mundo inteiro ganha, não é só você que ganha. Então, esse para mim é o maior desafio. É a comunicação, são as pessoas compreenderem a raiz, a problemática, o que o ar-condicionado ligado há muito tempo, o que o carro desnecessariamente utilizado, porque a gente pensa floresta, a gente pensa em zona rural, né? Mas a zona urbana também, o que as indústrias podem fazer para melhorar, o que as empresas, os escritórios podem fazer para melhorar, para diminuir essa emissão, para aumentar esse sequestro, enfim. Esse na minha perspectiva, é o maior desafio. O desafio, então, seria engajar a sociedade civil no projeto em si, né? Fazer eles entenderem e participarem, entenderem a importância e participarem de alguma forma para contribuindo, né? Não só as empresas, as indústrias, mas as pessoas, né? Entenderem essa importância. Isso. Eu não diria engajar, porque a ideia de município verde, as pessoas vêm de uma história. Então, quando se fala em sustentabilidade, sustentabilidade é meio ambiente, desenvolvimento econômico juntinho, equalizado, as pessoas conseguem compreender. Só que é para além, né? É a compreensão da problemática a nível mundial. As pessoas conseguirem compreender que o território de Paragominas vai fazer a diferença sendo um município carbono neutro, mesmo sendo 19 mil quilômetros quadrados no tamanho, né, do mundo. Mas o fato de ser o primeiro município carbono neutro, ele vai conseguir trazer outros municípios para essa perspectiva. E a gente vai fazer a diferença sim. Mas é muito grande, isso é muito vasto, e as pessoas precisam compreender a grandeza disso. Sim. Não simplesmente de ser sustentável, de ser ambientalmente correto, né, de estar ali cumprindo as ODS, mas é muito além disso, é muito além. Trazer uma relevância, né, para o projeto em si. Acho que o Neri tocou numa palavra importante, entendimento, né? Isso, exatamente. Nós temos também passado um pouco por isso no sentido de fazer com que as pessoas entendam a importância do relatório de sustentabilidade, por exemplo. Por que eu não vou ter um retorno imediato, por exemplo, com a criação, a elaboração e a publicação desse relatório? E acho que não só entendimento, mas talvez paciência. Porque o tempo da preservação ambiental, o tempo da resposta da preservação ambiental é muito diferente do tempo de desenvolvimento. E nós precisamos também entender que existe uma possibilidade de compatibilização desses tempos, né? E para que isso aconteça, a gente precisa ter entendimento e a gente precisa ter comunicação, como a professora Amanda também colocou. E para contribuir, acho que assim, não foi intencional, tá? Mas acabou que as respostas estão muito conectadas. Porque a minha próxima pergunta é para o professor René e está direcionada para a questão da tecnologia. Como é que ele acha que a tecnologia e o conhecimento científico podem, de alguma maneira, contribuir para esses desafios de se alcançar um desenvolvimento sustentável dentro da região amazônica e talvez também até dentro de Paragominas mesmo, a partir do que a professora Amanda acabou de colocar, enquanto um desafio que seria a comunicação, né, implementação desses projetos a nível municipal. Então, como é que a tecnologia e o conhecimento científico podem contribuir para romper, para ultrapassar essas barreiras de dificuldade? Bem, lógico, tem várias maneiras, né? Vou tentar sintetizar. Mas tem um primeiro ponto que eu acho que é total aderência com o que a Amanda falou. A pesquisa, o conhecimento científico,
uma das funções talvez mais importantes que eles têm nesse momento é de explicar, justamente comunicar. Quando a gente fala meio ambiente, a gente está numa polarização, meio ambiente de um lado e econômico do outro, como se os dois fossem. Do ponto de vista científico não é assim, as coisas não funcionam assim. Para um cientista é claro isso, né? Então, essa função de explicar para a sociedade, né, como é que os dois estão entrosados, né, como que os dois andam juntos, eu acho que é um papel muito importante. E, para mim, por exemplo, como cientista, mesmo que se não houvesse essa problemática climática, né, trabalhar com baixo carbono é um bom negócio. Valeria a pena, mesmo se não tivesse todo esse problema de aquecimento, todo esse perspectiva de pagamento para serviço, né? Carbono no solo é fertilidade, é produção barata, né? Reduzir a emissão de metano na pecuária bovina significa melhorar a alimentação, é mais ganho de peso. Então, é isso que a gente vê através de pesquisa. E é isso que a gente precisa explicar. Estou dando apenas uns exemplos, né? Preservar florestas, como eu acabei de falar, é trabalhar nas melhores áreas. É um bom negócio. Não vai jogar adubo numa área úmida, que vai ser lixivada. Então, deixa a mata lá e trabalha direito na área que tem altidão, né? Isso aí tudo é entrosado. Então, o conhecimento científico, eu acho que ele tem essa possibilidade, né? Essa responsabilidade de explicar para a sociedade que a coisa não está polarizada, né? E que os dois, dependendo da estratégia que você escolhe, sim, né? Não cai do céu de graça, né? Você tem que também fazer as escolhas certas, mas se você fizer, os dois andam juntos, sim, né? Aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, logicamente, a pesquisa na Amazônia, ela tem muito que descobrir ainda. Tem esse lado da invenção, que é muito poderoso aqui, né? Tem um monte de espécies que a gente não conhece, né? Precisa ser descoberta, tem processo para valorizar algum tipo de componente de uma folha, de um galho, não sei o que. Tem mil coisas que são recursos da Amazônia, né? E também na área de conhecimento tradicional, enfim, né? Na biodiversidade, tem várias direções. Ser um pesquisador nessa parte fundamental é muito empolgante na Amazônia, porque tem muito que descobrir, né? Então é um papel também muito importante da pesquisa. E tem um terceiro, só para não me alongar muito, né, que é praticamente o oposto. Esse lado é um pouco da excelência do conhecimento, da fronteira de conhecimento. É uma coisa. Outra coisa também muito importante é a ciência, a pesquisa, aterrissar na realidade das pessoas. Hoje os produtos da pesquisa, às vezes até triste dizer, mas muitos deles são um pouco elitistas. Eles visam os melhores produtores, ou as situações mais favoráveis, onde tem todo tipo de insumo, onde tem a melhor mão de obra possível, todos os maquinários funcionam. A nossa vida real não é assim. Sim. A gente enfrenta distâncias enormes, isolamento, a gente enfrenta uma série de imprevistos, recurso humano, recurso X ou Y, financiamento que não chega na hora H, é uma bagunça toda. Então, a gente precisa de soluções simples e para poder envolver mais pessoas, para poder ter um desenvolvimento que é inclusivo. Sim. Inclusive quer dizer que inclui as pessoas que não têm as melhores condições. Não é necessariamente pequeno produtor, tem médio, tem grande também, que está com a propriedade degradada, né? E para restaurar isso é uma dor de cabeça, etc, etc, né? Então, nós precisamos aterrissar, gerar conhecimento que seja fácil de se apropriar por todos, inclusive nas condições mais difíceis. Sair um pouco do empírico e trazer para o palpável, né? Para o real, para soluções que atendam realmente às necessidades, não só dos grandes, mas também dos menores, né? E comunicar. E trazer justamente dizer, existe uma solução para isso, tem como resolver esse problema, né? Não precisa ser rico, mas existe uma solução viável para o seu problema hoje, agora, né? Então, realmente, eu acho que isso seria bem interessante, seria realmente trazer conhecimento, que conhecimento também é tecnologia, para
a sustentabilidade, para a produção, para gerar poder econômico, geração de renda, né, para comunidades, para pessoas, para os próprios produtores, empresas, de uma forma geral. Então, realmente é um desafio, mas é possível. E até assim, hoje nós estamos, né? Começa a primeira feira carbono neutro do norte do país e algumas atividades feitas dentro do parque durante a Agropec vai trazer benefícios financeiros para as pessoas que estão contribuindo. Como, por exemplo, nós temos uma cooperada que vai fazer toda a parte de captação do lixo orgânico, que ela faz a parte de adubo. E esse adubo ela vai conseguir comercializar e gerar renda. Por que eu estou trazendo esse assunto? Para realmente mostrar que algumas práticas que são feitas assim de forma formiguinha conseguem contribuir para o meio ambiente e também trazer rentabilidade, trazer oportunidade de economia para as pessoas, né, que estão nesse sentido de sustentabilidade. Sim, existe um papel aí social, porque Isso. está gerando uma renda, está gerando uma ocupação nessa cooperativa, e existe o papel financeiro, né, está gerando renda para ela, né? Então, assim, tudo é possível, né, mas desde que se prepare o caminho para isso, né? Se gera informação, se gera conhecimento, né, que isso é possível, que ela pode vir, que a viabilizar essa comunicação e viabilizar, abrir as portas para todo mundo. E esse momento é muito interessante, né, que nós podemos ter a oportunidade de escutar e conhecer um pouco mais do projeto do Paragoclima, conhecer também as linhas de pesquisas que o seu René está trazendo para a gente e realmente trazer de uma forma mais, não digamos informal, mas uma forma mais realista e que fique fácil entender. E que quando as pessoas forem assistir aqui o nosso podcast, poder entender que o meio ambiente, que a sustentabilidade não é algo tão complexo assim para que você tenha dentro da sua casa, dentro da sua propriedade rural. Basta ter um pouco mais de informações claras que traga para a realidade do momento e da pessoa. Então, assim, esse momento é muito bom para que nós possamos estar debatendo e trazendo essas informações para as pessoas. E eu achei muito bacana a colocação, que eu acho que é uma dificuldade, uma preocupação para todos nós pesquisadores e pesquisadoras, que é dar retorno com as nossas respectivas pesquisas, né? Então, será que as nossas pesquisas elas conseguem alcançar realmente destinatários que fogem dos muros da academia? Será que as nossas pesquisas elas conseguem ter um resultado prático que vai contribuir para o próprio objetivo da pesquisa, né? E não só um objetivo teórico, metodológico, mas sobretudo um objetivo social? Será que é possível realmente que essas pesquisas elas tenham esse grande impacto? E aí, aproveitando esse meu questionamento, eu queria aproveitar, né, sendo repetitivo com os termos, aproveitar o espaço para perguntar para o professor René se ele acha que dentro dessa área internacional, de pesquisa internacional, se as pesquisas elas estão contribuindo para esse equilíbrio, para essa simbiose entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental na Amazônia. Queria ouvi-lo falar um pouco a respeito de como, no contexto internacional, nós podemos pensar em contribuições para uma perspectiva mais regional mesmo, talvez até municipal, se nós formos focar em Paragominas. Perfeito. Pois é, a gente estava falando agora nesse papel da pesquisa, né, de informar, de explicar, e pelos exemplos deixou pensar que seria localmente, né? Mas tem muita necessidade também de informar internacionalmente e nacionalmente também. Uma das dificuldades para o desenvolvimento sustentável na Amazônia é que as regras que governam a Amazônia são feitas por pessoas que não são da Amazônia, né? E que não conhecem, né? E que aí ficava inventando coisas, né? Enfim, que nem sempre são tão pertinentes, né? Então, eu vou tirar um exemplo, essa questão do IPCC, não tem
O IPCC é um grupo de pesquisadores a nível global, né, que foi instituído pela ONU e que determina os métodos científicos para medir a pegada ambiental dos países, das propriedades rurais, das cadeias políticas. Né? Ele que define os métodos. Aí os cientistas vão aplicando os métodos. Acontece que, por exemplo, na pecuária bovina, eles têm lá um conjunto de equações, né, para fazer os cálculos, tudinho, beleza. Mas eles não levam em conta realidades locais. Por exemplo, no caso da Amazônia, para você poder produzir bovinos, você precisa ter 50% da floresta, da propriedade em floresta. Sim. Floresta que, no decorrer dos anos anteriores, foram exploradas, né, retiraram a madeira de lei. Então, são florestas que são um poço de carbono gigantesco. Não tem poço de carbono vegetais mais potente do que as florestas que nós temos aqui, né? E é obrigação. Então, para produzir boi, você tem que ter essa floresta. Mas nos métodos de cálculo lá do IPCC não existe essa noção de reserva legal. Então, determinaram métodos relacionados à realidade deles lá, né? Sem reserva legal. E aí cabe a nós hoje sinalizar, peraí, nós temos aqui legislações ambientais que faz com que o produtor de bovino também tenha um poço de carbono na propriedade, então vamos associar, contabilizar essa floresta ali no cálculo das emissões de bovinos, né? E nós fizemos aqui esse cálculo experimental, usando os métodos, mas também incluindo. E aí, com isso, várias propriedades aqui do município, não vou dizer quais, porque não pedi autorização, mas tem várias, são positivas em carbono, ou seja, produz carne e ainda sequestram carbono. Uma realidade inversa a que se faz em outras partes do mundo, se produz carne e para isso emite carbono. Aqui não, se produz sequestrando. Isso com determinadas condições, né? Da reserva legal, bom manejo, etc. Né? Mas é possível e é desconhecido, é isso que eu quis dizer. Então, o papel nosso também é de divulgar isso a nível internacional, e tem outros exemplos, né? Para que as regulações sejam mais adaptadas para nós, né? Esse é um nível internacional, vamos dizer, global, né? Tem outros também, nível internacional, regional. Por exemplo, essa cúpula que teve agora a Belém, né? É internacional, mas são países da Amazônia. E aí, o que a gente vê também pela pesquisa é que não tem uma Amazônia. Se for contar, tem mais de 1000, porque tudo é local bem diferente, né? Tem muita variedade. Sim. Nós que moramos aqui, se a gente for em Altamira, é muito diferente. Não tem muita coisa em comum, a não ser que se chama Amazônia, né? Então, as técnicas agrícolas, o modo de regular, o tipo de população que está lá, etc., tudo muda. Então, por que isso é importante? Para que são muitas experiências complementares que estão sendo vivenciadas pela Amazônia toda. Então, trocar experiência, colocar em contato esses territórios lá da Colômbia, lá do Peru, lá do Oeste Paraense, do Amapá, etc., é muito rico também. É uma riqueza que nós temos ao nosso alcance e que não acontece espontaneamente, porque a Amazônia é uma região tudo de... para cada país, a Amazônia é o fim de linha, né? Não tem comunicação de uma Amazônia para outra. Tem comunicação mais fácil daqui para São Paulo do que daqui para Óbidos, por exemplo, uma outra cidade do próprio Pará, né? Você vai gastar mais tempo em Óbidos que para isso. Então é coisas que essas conexões internacionais dentro da Amazônia precisam se construir, porque senão não vai acontecer. E a gente não vai aproveitar a experiência deles e eles não da nossa. Por isso que o Paraclima, né, ele tem também essa ambição da comunicação, porque se não fizer esse esforço, não vai acontecer. E a ideia não é desenvolver só Paragominas, é a partir de Paragominas ter um impacto maior. Por isso que para a pesquisa é tão importante estar aqui com a Amanda dentro de Paragominas, porque é
mais que um laboratório, né? É um ponto de partida. Né? Sim, Paragominas, então, ela vai comunicar pelo exemplo, né? Exato. Então, ela vai, pelo seu próprio exemplo, vai informar para todos que existe, que há um método, que é possível fazer, que é viável, né? E levando em consideração o que você falou, o que é daqui, com conhecimento da região. Não é algo que está vindo de fora e sendo imposto para uma cidade ou para uma região. Não, é algo que foi criado aqui, desenvolvido aqui, claro, com parcerias de fora, de dentro, mas que está sendo construído e que daqui pode ser exportado, vamos dizer assim, esse conhecimento, né? E aí sim ser comunicado para todo mundo, né? Para que possa ser replicado, né? Isso é que é muito legal. Exatamente. A criação de uma metodologia, né? Porque, como ele falou, né? Existem muitas Amazônias. E por isso foi tão importante esse evento, justamente para que a gente conseguisse perceber quão diferentes são os pontos. E aí não adianta a gente também falar que vai liderar pelo exemplo, fazendo com que o Paragoclima seja aplicado em outros lugares. Porque outros lugares não têm a mesma história, não têm a mesma cultura, não têm a mesma economia, enfim. As nuances de cada um desses pontos precisam ser respeitadas. E aí talvez a criação de uma metodologia, a criação de um caminho... De um ponto de referência. De referência, exatamente. Para que os demais municípios entendam que é possível e que havendo a possibilidade, aí sim, eu vou lutar pelo meu. Eu lembrei agora de uma coisa quando eu cheguei aqui no Pará que falavam muito, né? Então, que Paragominas é uma ilha dentro do estado. E aí a ideia, então, é que ele deixe de ser uma ilha e passe a ser um farol. Perfeito. Que guie as outras cidades, que guie outros locais para inovar. Deixar de ser uma ilha isolada e virar um farol que vai levar luz e guiar as outras cidades, né? Isso é fantástico, é muito bom participar, né? Agradeço a vocês pela presença também. A Nativa Carbono é signatário e parte de grupo de trabalho. Sim. Estamos todos trabalhando e vendo que realmente vai dar resultado, que está sendo muito bem pensado, o projeto em si ele está sendo muito bem bolado para que realmente dê certo e que ele seja realmente esse farol, né? Isso é muito legal. E trazendo eu sempre puxo já para o lado do agro, né? Para o lado do produtor rural, e quando o senhor falou assim, tem pesquisas que mostram que aquele solo, ali mesmo ele já consegue compensar o que ele já tá emitindo de metano, né, na sua propriedade. Quando você está na área da pecuária, eu sempre falo, quando eu vou conversar com um pecuarista, eu sempre falo, você tem na sua mão todos os argumentos para deixar de ser vilão do meio ambiente para a sociedade e se tornar o protagonista da sua história, comunicando o que você tem dentro da sua área, comunicando as suas práticas de manejo. Então, é o que a gente está conversando aqui, é a comunicação, é a conversa, eu sempre gosto de falar que é o marketing sustentável, a gente mostrar que a sustentabilidade está aí, é algo que tem como ser acessível para as pessoas, tem como a gente comunicar e mostrar que é possível comunicar a sustentabilidade. Igor? A gente já tem que encerrar, não estou entendendo mais. Não sei como está teu tempo. Como é que está o tempo aí? Aqui está complicadinho. Tem quantos minutos aí ainda? Preciso encerrar, mas assim, as minhas perguntas seriam basicamente essas. Eu acho que tem só uma contribuição minha, que talvez a partir da fala do professor René, eu pensei aqui, que é uma frase que a gente fala na academia, que é do pensar local e agir global, né? Dentro dessa questão da sustentabilidade, é o pensar global e agir local. Então é o local, né, que a gente fala aí, e eu penso que isso é importante porque a gente precisa ter contribuições, a gente precisa ter exemplos, e não só ter exemplos, como ser exemplos também, né? E eu penso que Paragominas, eu penso que até o projeto da Nativa Carbono, trazendo um pouquinho da importância do nosso trabalho, pode contribuir bastante
com isso, porque nós estamos aí num caminho realmente não só de aprendizado, que nós estamos aprendendo muito também, mas de comunicação, de entendimento e, sobretudo, de divulgação daquilo que deve ser feito, daquilo que, sobretudo, pode ser feito dentro dessas novas perspectivas, desses novos interesses. E a Amazônia ela tem uma sociobiodiversidade absurda, imensa, né, incomensurável. Então, eu penso que nós precisamos aproveitar isso da melhor maneira possível. E, para nos pedir, eu agradeço muitíssimo pela participação dos nossos convidados. Infelizmente, eu não estou vendo, mas sintam-se cumprimentados aí, tá bom? Professora Amanda, saudades. Acho que a gente se vê no finalzinho do ano. Mas eu preciso ir, tá bom, gente? Não é ao vivo, então eu fico mais tranquilo de imaginar, mas minhas perguntas elas seriam essas, e aí eu deixo em continuidade com vocês, tá bom? Obrigada, Bill, Igor. Obrigado, Igor. Obrigada, Igor. Saudade. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Depois tchau. a gente conversa, pessoal. Tá bom. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tirar daqui porque fica mais fácil. Pronto. Então, a gente pode... Não sei como é que tá o tempo de vocês, se tem mais alguma pauta que a gente Se vocês pode querem discutir mais alguma coisa. tá discutindo, deixar assim, porque... Eu achei espontâneo Sim. e conseguiu pegar o cerne da que aí o nosso intuito mesmo com esse podcast é trazer mesmo essa conversa, esse diálogo, algo mesmo informal, para que as pessoas comecem a entender que a sustentabilidade não é algo longe, não é uma prisão. Exato. Não é uma prisão que vai te colocar normas a serem cumpridas. Não, são metas. Eu gosto de dizer que não são normas a serem cumpridas para te deixar em uma prisão. São metas para te trazer uma qualidade de vida e uma rentabilidade também dentro da sua realidade. Olha, é muito importante esse ponto, Catarina. Eu tenho falado em algumas vezes, quando a gente vai falar sobre o Paraclima, que as pessoas, até em continuidade com o que o René falou, as pessoas às vezes pensam assim, eu não vou poder desmatar mais, vai criar um projeto novo, vai trazer mais barreira para que eu não possa produzir, então se eu tenho menos área, eu vou produzir menos, como que eu vou ficar com as minhas possibilidades? A gente, primeiro, só de pensar, né? Quando o produtor já pergunta, né? Eu não vou poder desmatar mais, a gente questiona, a tua área aberta, você usa ela todinha? Muito dificilmente eles respondem sim, muito dificilmente. E a gente sabe que existem algumas outros critérios que fazem com que isso aconteça, né? Muito embora aqui em Paragominas as pessoas sejam muito conscientes, a maioria das pessoas sejam extremamente conscientes. Mas, por exemplo, o desmatamento, ele não tem, estudos comprovam isso, que o desmatamento, ele não tem a ver com nem desenvolvimento econômico, nem desenvolvimento social, e é o contrário, estudos comprovam que quando o desmatamento teve mais alto, foi quando o PIB da agropecuária teve mais baixo. E ao contrário, em 2012, quando o desmatamento chegou ao ponto mais baixo, foi quando o PIB da agropecuária chegou mais alto. Por quê? Justamente por causa da utilização dessas técnicas que o René falou. Quando eu tenho a ciência que eu não posso mais abrir área, eu vou intensificar a minha pastagem, eu vou utilizar melhor o meu solo, eu vou trazer técnicas inovadoras para que eu possa produzir tão quanto. Só que aí, ao invés de produzir igual, você produz muito mais, Sim. porque você está ajudando, você está utilizando os recursos naturais de forma própria e utilizando as técnicas concretas que precisam. Ser eficiente. Sim. E quando o desmatamento acontece, normalmente, o desmatamento é legal. Eu falo desmatamento acontece justamente porque quando existe uma supressão autorizada, não é desmatamento, é autorização. Autorização. Autorização de supressão. Então, quando o desmatamento acontece, ele acontece na ilegalidade. E nessa ilegalidade, ele vai trazer muitas outras demandas sociais ruins. Como exemplo, São máfias. os homicídios mais violentos, eles vão acontecer. E existem estudos que comprovam que, inclusive, o tráfico de drogas aumenta naquela localidade.
furtos aumentam naquela localidade, a cidade fica mais violenta, existem vários outros problemas que vão vir colaterais a essa ilegalidade, porque ela precisa sustentar. Se ela se sustenta na ilegalidade, ela vai por vias transversas, ela fica à margem. Sim. A lei não entra lá, né? São então. leis que têm menor qualidade de vida. Perfeito. Sim. Aqui em Paragominas as áreas já estão bem consolidadas, né? Então isso contribui até para os estudos e para o projeto em si do Paragoclima, por ser áreas consolidadas, ao contrário de outras cidades que estão em fase de grande desmatamento, né? Talvez não funcionaria tanto isso. Nessa transição aí, né, Paragominas já deu 2 grandes passos, que outros não deram nenhum. Um foi a modernizar a agricultura. Sim. Ter trazido essa mecanização abriu muitas portas justamente para melhorar essas práticas, né? E a outra é 2008, o município vendo a gestão pública deu um salto, né, muito grande. E o desafio agora desse terceiro passo, né, do Paragoclima é juntos, o privado que deu o primeiro passo, né, o público deu o segundo passo, e esse terceiro ele precisa dos dois, é uma união, uma sinergia, vamos dizer assim. Né? Sim. É algo que eu sou pioneira, né? Sou cria de Paragominas. Meu avô foi um dos pioneiros aqui da cidade. Ele veio de Minas para desbravar essa cidade há muitos anos atrás. Então, assim, eu, como neta de um dos pioneiros da cidade, eu fico muito feliz em ver a evolução da nossa cidade, a preocupação que nós temos, não só com o nosso bem-estar, mas com como pode contribuir essa sustentabilidade e o Paragoclima para as gerações futuras, para os nossos filhos, nossos netos e também para outras cidades, outros estados, porque eu falo que é um trabalho de formiguinha e nós estamos com esse trabalho assim bem à frente de várias cidades que talvez são até mais desenvolvidas, mas nós estamos assim bem preocupados mesmo. E levando em consideração que o município uma jovem senhora ainda, né? Então, nós temos 58 anos, né? Então, é um município muito novo, mas que está muito preocupado com o além, com o futuro. Há municípios no nosso estado e outros estados do país muito mais antigos que não têm um terço da preocupação que Paragominas tem com o futuro, que demonstre as ações que o município tem para poder se preparar para o que está por vir, né? E aí, de novo, a ideia, o pioneirismo da cidade, né? Então, ver isso acontecer, né? E gerações que vão acompanhar essa evolução, porque é pouco tempo, são pessoas que nasceram agora, mas que já estão vendo o município se tornar o que ele se torna, e que vão experimentar os frutos do que a gente está plantando aqui agora. Né? Isso é incrível você pensar nisso, né? Que as mudanças em Paragominas elas são muito rápidas. Né? Você vê a evolução da cidade, de uma cidade de chão batido há poucos anos atrás para o que ela se tornou hoje, a feira agropecuária de como começou para o que ela se torna hoje, né? A gente está aqui falando sobre o Paragoclima, falar também vender um pouquinho a gente, né? A primeira feira carbono neutro do norte do país, né? Isso é uma realização também para a cidade, é o primeiro município verde, se tornará o primeiro município carbono neutro. Está acontecendo, estamos aqui vivendo a primeira feira carbono neutro, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo, né? Muita coisa que a gente está buscando evoluir e comunicar e trazer para as pessoas. Mostrar resultados, mostrar que é viável, que ecologia não é algo utópico, não é uma demagogia de escola, não é só jogar o papelzinho no lixo, que é muito mais e que pode ser rentável. Mas é assim, além de Paragominas, muito embora a gente tenha essa história, né, esse arcabouço, toda a bagagem que Paragominas tem, como a Catarina disse, né, nasceu aqui, ela viveu toda essa história. Toda essa transição, né? Exato. É uma cidade diferente, como eu disse, né? Vou dizer que não é tão difícil trabalhar aqui a parte ambiental, as pessoas compreendem muito bem, mas
Isso também não torna isso mais difícil para outros municípios, porque, como eu disse, cada um vai ter a sua nuance. É possível para todos os municípios? É possível sim para todos os municípios, desde que tenha investimento em estudos para que se conheça o território, para que se compreenda quais são os vetores, para que se compreenda como comunicar, como quebrar o paradigma, como demonstrar que é possível, e aí sim se chegar a um resultado próximo. Paragominas, quem chega aqui que não se encanta? É difícil. É muito difícil a pessoa chegar aqui e não ficar encantado com Paragominas. Mas, como vocês mesmos trouxeram, há pouco tempo atrás, as pessoas chegavam aqui e falavam: não quero voltar aqui nunca mais. E é esse paradigma que precisa ser quebrado. Sim. Bem, eu acho que é isso, né? Novamente agradeço pela presença de vocês, foi muito legal poder aprender mais com vocês, a gente poder dividir conhecimento, né? Fica o convite para os próximos. Esse aqui é um projeto que a Nativa pretende continuar, não ficar apenas na Agropec. A gente pretende continuar com esse projeto aí para frente, então assim, a gente já convida para outros bate-papos para a gente aprender mais, para discutir mais sobre o Paragoclima. A gente ainda vai viver muito isso até 2030, vem COP também em 2030, a gente vai viver cada ano que for ficando mais próximo, a gente vai viver isso mais fortemente, né? Então a gente ainda vai conversar, vocês que estão em casa, que estão ouvindo, vão ainda ouvir falar muito sobre isso com a gente aqui. Vão acompanhar todo esse processo, né, do Paragoclima para o mundo. Quero agradecer também, agradecer a Amanda, agradecer seu Renê pela disponibilidade, por estar trazendo para a gente um pouquinho mais do trabalho que vocês estão fazendo aqui na nossa cidade, e essa conversa muito boa, muito produtiva, assim, que abre cada vez mais a nossa mente, né? Que a sustentabilidade está aí para todo mundo escutar e entender. Basta querer que a gente consegue chegar lá. Obrigada. Obrigado. Eu agradeço, porque são poucas oportunidades que a gente tem, né, de comunicar com tempo, com transparência, né, ainda mais sobre temas assim que são polêmicos, né, e sempre esquenta e tal, e as pessoas não são receptivas. Então esses momentos, esse suporte, né, desse podcast, eu acho que são bem adequados a esse tema, a esse momento que o município vive, né. Eu acho que vocês estão de parabéns para Obrigada, muito obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer primeiro o carinho, né, por ter entrado em contato e solicitado, né, que a gente estivesse aqui. Fico muito, muito feliz com isso. Queria dizer que o parabéns por ter um projeto, né, bom, um parabéns da Nativa Carbono, dos sindicatos produtores rurais também, que prontamente responderam, foram lá de 25, assinaram esse pacto, estão dentro do Paragoclima, trabalhando nessa perspectiva da criação das políticas públicas, e assim como todos os demais, essa vanguarda e esse protagonismo são dessas pessoas, né? Se fosse simplesmente uma secretaria que tivesse tido a iniciativa, botado debaixo do braço e guardado, ou se fosse só eu e o Renê juntos, talvez, eu como Secretaria Municipal de Verde do Meio Ambiente e o CIRAD juntos, talvez não conseguiríamos os resultados que nós estamos colhendo tão precocemente. Sim. Inclusive. Mas, como o Renê disse, agradecer a possibilidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre esse projeto, que é um projeto muito bonito, mas é bonito por causa dessa união. É bonito porque as pessoas se deram as mãos e buscaram um propósito. E a gente vai conseguir esse propósito com certeza, porque, como eu disse lá no dia da assinatura do pacto, né, a união faz a força, a união faz Paragominas, porque tudo que se conseguiu nesse município foi a partir da união. Sim. Obrigada. Bem, obrigado.